Olá, alunos e alunas de Teoria da Constituição, do terceiro período, do curso de Direito da PUC-Cerro. Por um erro meu, eu acabei saltando uma parte do conteúdo e no vídeo anterior já colocando o conteúdo subsequente. Então, aqui nós vamos agora trabalhar o conteúdo que faltou, que é exatamente a continuidade da análise da obra de Gadamer, bem como o giro pragmático, promovido por autores como Wittgenstein e Austin. Pois bem, nós vimos então na nossa última aula que Gadamer vai reabilitar os conceitos de preconceito e tradição, da autoridade da tradição, e ele vai ser importante exatamente porque ele vai trazer a noção de aplicação para o círculo hermenêutico. Ou seja, o círculo hermenêutico não é formado apenas por compreensão e interpretação, mas existe também um terceiro momento tão importante e integrante desse fenômeno, que é o momento da aplicação. A aplicação aqui não significa simplesmente trazer do abstrato para o concreto, mas como dirá Gadamer, a aplicação vai significar um diálogo com a própria história, com a própria tradição. Daí a importância de Aristóteles, que Gadamer recupera, porque Aristóteles foi o primeiro filósofo a pensar o problema da aplicação, exatamente porque nenhum texto é capaz de regular toda a sua situação de aplicação, porque ele é abstrato. Né? Então, todo intérprete, todo aplicador que sabe o que faz, ele deve adaptar esses textos abstratos à realidade concreta. E isso exige, portanto, uma finura de espírito, né? Exige virtude, né? Daí porque a hermenêutica tem a ver, se relaciona com a ética. Né? Nesse trabalho de aplicação, portanto, o intérprete ele deve buscar como o texto foi sendo compreendido ao longo do tempo, como ele foi sendo interpretado e aplicado ao longo do tempo, as consequências práticas dessas aplicações, para que ele possa entender, na verdade, o que fazer na situação atual. Né? Daí porque todo o trabalho do intérprete, do aplicador, é também um trabalho do historiador. Por isso que Gadamer vai aproximar, né, a atividade de aplicação do direito à atividade realizada pelo historiador do direito. Né? Na medida em que os dois precisam se encontrar com essa tradição, precisam conscientizar-se que a história produz efeitos, traz efeitos, né, na nossa vida, e está abertos a esse diálogo que a própria história é que nós somos. Né? Daí a importância da aplicação para Gadamer. Né? E não há uma metodologia, portanto, é uma questão de buscar o correto. Daí a recuperação que Gadamer faz de Aristóteles. Né? Percebam, e aí é importante a gente perceber isso, que essas ideias de Gadamer estão muito próximas de um determinado movimento filosófico que nós vamos chamar de pragmatismo. Né? E aqui nós vamos retomar o pragmatismo apenas a partir das perspectivas de Wittgenstein e de Austin, exatamente porque nós temos apenas esse interesse bastante limitado de perceber como esses movimentos filosóficos são complementares e nos ajudam a entender o problema jurídico. Né? Então nós vamos começar com Wittgenstein. Wittgenstein é um autor interessante, né? Ele na verdade tem duas fases. Né? Em uma primeira fase, Wittgenstein ficou preso, né? Ele estava vinculado ao movimento filosófico chamado de Círculo de Viena, que teve como um dos seus participantes Hans Kelsen, autor importante para o direito. Wittgenstein desenvolveu na sua obra Tratados Lógico-Filosóficos a ideia de que a linguagem servia apenas para descrever o mundo exterior e abandonou a filosofia, achando que tinha resolvido todos os problemas do mundo. Muito tempo depois, ele é localizado, né, num mosteiro e é colocado a ele uma série de perguntas que, de fato, o seu livro, né, a sua obra filosófica, o Tratados Lógico-Filosóficos,
não era capaz de responder. Ele retorna à filosofia, então, e produz a sua segunda grande obra, rompendo definitivamente com o seu pensamento anterior. Nessa nova perspectiva, que nós vamos encontrar na obra Investigações Filosóficas, Wittgenstein vai dizer que não existe uma essência para a linguagem. A linguagem ela não só descreve um mundo exterior, mas nós fazemos muitas outras coisas com a linguagem. Na verdade, o sentido das palavras é dado pelo uso, pelas práticas sociais. Por isso que Wittgenstein vai desenvolver a ideia de jogos de linguagem. Então, são jogos de linguagem que nascem, se desenvolvem, morrem, são substituídos por outros. E, portanto, conhecer o significado de uma palavra se relaciona com saber usá-la nos diversos contextos práticos da vida. Por isso que Wittgenstein dirá que falar uma língua é dominar uma técnica, ou ainda que você só conhece o conceito de dor porque você já vivenciou a dor. Mas, de fato, quantas possibilidades de uso da linguagem existem? Wittgenstein não se preocupou com essa questão. Quais são essas possibilidades? Se nós podemos não apenas descrever o mundo, mas o mundo ele é constituído pela própria linguagem, por essas práticas sociais, quais são essas possibilidades de uso? Wittgenstein não se preocupou com isso, e isso coube a um filósofo inglês de nome John Langshaw Austin sistematizar essas ideias em um conjunto de conferências que foram reunidas e publicadas depois da morte dele, em uma obra denominada How to Do Things with Words, ou Como Fazer Coisas com Palavras. Nessa obra, Austin dirá que podemos usar a linguagem em pelo menos 3 possibilidades. Ele vai usar a expressão atos de fala, porque quando nós falamos, nós fazemos. Então, nós temos os atos locucionários, que são aqueles que, ao serem ditos, eles descrevem uma realidade. Nós temos os atos ilocucionários, são aqueles que, ao serem ditos, eles transformam a realidade. Por exemplo, quando eu digo, eu vos declaro marido e mulher, significa que essa simples declaração já representa uma mudança da realidade, porque antes tínhamos 2 pessoas solteiras, passamos então a ter 2 pessoas casadas. E por fim, os atos perlocucionários, que são aqueles que, ao serem ditos, pretendem modificar a conduta das pessoas. E aí, claramente, os atos jurídicos, os textos jurídicos, apresentam uma força perlocucionária. Eles pretendem não apenas descrever uma realidade, não apenas transformar a realidade, mas também fazer com que as pessoas se pautem de acordo com aquelas expressões linguísticas. E Austin será muito claro em dizer que essa classificação ela é meramente didática. Na verdade, um ato de fala, ele em geral apresenta as 3 funções. A função locucionária, que é de descrição, a ilocucionária, que é de transformação da realidade, e a perlocucionária, que é a de modificação da conduta daquele que escuta ou que trava relação com aquele ato de fala. Então percebemos que quando nós falamos, nós já agimos no mundo, que a nossa existência, portanto, ela é hermenêutica, ela é linguística, a linguagem constitui o mundo. Daí essa relação muito próxima, me parece, entre a hermenêutica filosófica e esse pragmatismo, esse específico pragmatismo filosófico representado por autores como Wittgenstein e Austin. Então é isso, pessoal, e aí nós nos vemos na próxima aula. Até lá!